gente, tudo bem? Tá começando agora mais uma edição do programa Espelho Urbano e o programa de hoje tá muito legal, né, Bárbara? Pois é, Melina. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar sobre veganismo, um assunto que tem atraído muitos jovens, mas que ainda gera muita dúvida. Vamos mostrar também uma reportagem sobre os riscos da pílula anticoncepcional e outras opções contraceptivas. E não podia faltar histórias curiosas de jovens que foram contaminados pela febre Pokémon. Preparamos ainda um curta-metragem especial sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Tudo isso e muito mais agora no Espelho Urbano. Bem-vindos! Para começar a edição de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os riscos da pílula anticoncepcional. Isso mesmo, que a pílula facilita a vida de muitas meninas é inegável, mas é importante conhecer os riscos que esse medicamento pode causar. É verdade. Você sabia que em alguns casos a trombose pode ser causada pelo anticoncepcional? É isso que a repórter Aline Marjorie vai mostrar pra gente agora. Rafaela tem 21 anos e começou a tomar pílula anticoncepcional aos 14, após ser diagnosticada com ovário policístico, o mau funcionamento do ovário que acumula cistos a cada menstruação. Mas ela não sabia dos riscos que corria. Até chegou uma sexta-feira, eu saí para jantar com os meus pais e o carro estava um pouco longe. Eu mal consegui chegar no carro de tanta dor que eu sentia na minha perna. Daí nós fomos direto para o hospital e daí lá foi diagnosticada a trombose. Assim como Rafaela, a administradora de empresas Luana foi surpreendida pelas dores nas pernas no final do ano passado, quando estava de férias com a família. Então eu fui mais achando que era uma alergia e que tinha inchado a minha perna por causa da alergia. A médica que estava no pronto-socorro achou muito estranho o inchaço na minha perna e me pediu o Doppler. A moça que faz o exame me perguntou se tinha alguém na minha família que tinha trombose. Eu falei que, pelo que eu sabia, não. Ela falou, então você está com trombose e a gente já vai direto com a médica. A trombose ocorre quando um coágulo é formado no interior das veias e impede a circulação do sangue. O uso do estrogênio, hormônio presente nos anticoncepcionais, é um dos fatores que podem causar o problema. Segundo dados da Anvisa, 1 em cada 10 mil mulheres sofre com trombose devido ao uso de anticoncepcional. O médico tem que explicar para cada método anticoncepcional, para cada opção de método anticoncepcional, quais os riscos de gravidez e qual a eficácia do método e quais os efeitos colaterais. Em agosto desse ano, após a mobilização que ocorreu nas redes sociais, a Anvisa publicou uma nota informando que o anticoncepcional só pode ser utilizado com prescrição médica, mas não é bem isso que ocorre. Elas não trazem receita, porque elas já têm já tomam há um certo tempo, já estão acostumadas com a dosagem, com o nome, então a gente vende sem receita. Existem dois tipos de métodos contraceptivos, os hormonais e os não hormonais. Entre os hormonais, os mais utilizados são a pílula anticoncepcional, a injeção e o adesivo. Já os não hormonais são a camisinha e o DIU de cobre. Qualquer anticoncepcional que contenha estrogênio está relacionado aos mesmos fenômenos e a trombose é uma delas. Passado o susto, hoje Luana optou por tomar a mini pílula, que não contém o hormônio estrogênio. Já Rafaela toma uma injeção a cada 3 meses que a impede de menstruar. As consequências da trombose, porém, marcaram a vida delas para sempre. Eu fui pro parque, você via sua família inteira indo para as montanhas russas e você sentadinha na lojinha esperando. Você não pode ir na montanha russa. Então são pequenas coisinhas, mas que ao longo vai fazendo a diferença. Se eu quiser engravidar, volta todo o tratamento de novo. Usar meia elástica, tomar Clexane todos os dias durante os 9 meses e pós-parto. Então esteja alerta. Se você tem hipertensão, diabetes, obesidade, histórico familiar de tromboembolismo, idade superior a 35 anos ou é fumante, você faz parte do grupo de risco de trombose e deve procurar orientação médica. Entre 2011 e 2015, a Anvisa recebeu cerca de 200 notificações de mulheres que tiveram reações ao medicamento. O número não pode ser considerado oficial, já que não há legislação que obriga os médicos e as pacientes a notificarem os problemas. Como a gente acabou de ver, com saúde não se brinca e com alimentação também não. Alguns jovens têm buscado uma dieta alternativa. Eles não consomem carne ou outros produtos de origem animal. Essa não é uma tarefa fácil, hein? Vamos ver.
Se você olhar essa imagem, vai achar que é um prato comum com carne e purê, feito do modo tradicional. Mas não se engane, esse é um prato vegano. Você sabe qual é a diferença? Veganismo é um estilo de vida. O veganismo, ele é uma postura ética e política diante da vida. É respeito total pela vida. A vida de todas as formas, de toda a diversidade que tem no planeta. Cortar a carne, ovos e principalmente leite e derivados não parece ser trabalho fácil. Porém, os veganos usam a criatividade para substituir esses alimentos nas refeições diárias. Ferro, proteínas, cálcio, elas são extremamente bem supridas com uma dieta vegetariana estrita, né? Desde que a gente tenha uma alimentação balanceada, né? Pesquisa realizada pela ONG norte-americana PETA, que trabalha na defesa dos animais, mostra que o consumo da carne está cada vez mais sendo questionado. 70 bilhões de animais são mortos anualmente para o consumo humano e 181 animais são mortos por segundo para o consumo do brasileiro. Além disso, 70% das doenças modernas são de origem animal. Esses dados têm feito cada vez mais pessoas repensarem o que estão comendo, como é o caso dos biólogos Marina e César. A gente passa por uma nutricionista que dá o aconselhamento pra gente, mostra quais os alimentos que a gente precisa comer, a diversidade de alimentos. Se você comer uma certa diversidade, você consegue, em relação à proteína, você consegue suprir as necessidades de proteína. Existem algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B12, que aí a gente precisa tomar uma suplementação. Já para essa designer, tudo começou no ambiente familiar. Na casa de Alice, os pais sempre foram vegetarianos, portanto, carne nunca esteve presente na mesa. Tanto eu quanto a minha irmã nunca comemos carne em casa, assim, pelo menos. Por essa questão mesmo de começar a perceber que o corpo humano não precisa, né? Mudar de alimentação não é trabalho fácil, mas para quem procura outras alternativas, o mercado hoje já apresenta diferentes opções. Com o passar dos anos, os adeptos ao veganismo têm crescido cada vez mais. Exemplo disso são os números do Ibope, que mostram um crescimento de 40%, já no estado de São Paulo sendo 7%. Em Campinas, já existem diversos locais onde os veganos podem encontrar produtos semi-prontos, como chocolate, manteiga e até mesmo salgados. Aqui na loja especificamente, a gente costuma comprar mais a manteiga vegetal que eles têm. Mas é a mesma manteiga, né? Às vezes chocolate também. E você se lembra do prato que mostramos no início da matéria? Era assim um purê, mas feito com leite sem lactose. E a carne? Bolo de lentilha no forno com molho madeira. Confira agora uma receita especial de trufa de chocolate. Quem sabe você não decide virar vegano, não é mesmo? Dá uma olhadinha. Você vai precisar de um copo de castanha de caju cru, 1,5 copo de tâmara, 1/4 de copo de cacau em pó, uma pitada de sal marinho e 2 colheres com óleo de coco. Coloque as castanhas de caju de molho por no mínimo 4 horas. Escorra a água e bata as castanhas no processador por 30 segundos. Adicione a tâmara, o cacau, o sal e misture bem. Em seguida, é só enrolar a massa em forma de bolinhas. Se precisar, adicione óleo de coco para misturar melhor. Passe a trufa no coco ralado e pronto! Que legal, né? E as meninas até trouxeram um pouquinho aqui pra gente provar, mas só depois do programa. E no próximo bloco você confere uma entrevista com um jovem que vai para a Turquia ajudar refugiados. E também as dicas culturais que você não vai querer perder. A gente volta já. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta e olha que bacana, um grupo de jovens da Jocum, Jovens com uma Missão, está embarcando para a Turquia ajudar os refugiados. Confira a seguir uma entrevista da Alana Romão com o organizador da viagem.
Quem vê essas crianças sorrindo não imagina que elas estão em um campo de refugiados. Essas imagens são do trabalho que a equipe da Jocum realizou na última viagem à Turquia, no início de 2016. Lucas Ferreira, organizador do grupo, nos recebeu na sede da entidade em Campinas. É a quinta vez que vocês estão indo para a Turquia, então eu queria começar sabendo o motivo de por que vocês escolheram esse país. Hoje a Turquia ela é uma janela ali para a Ásia, essa ponte entre Europa e Ásia. Parte dela está na Europa, parte está na Ásia. E hoje a gente vê a Turquia como um país-chave para a gente trabalhar com os refugiados. Lucas, e qual é o enfoque do trabalho de vocês? É mais com os refugiados, mais humanitário, com os turcos também? O nosso enfoque tem sido com os refugiados, em vista são pessoas da Síria, Iraque, Afeganistão, e são pessoas assim que levavam a vida assim como a maioria do pessoal aqui no Brasil leva normal mesmo, assim, do dia para a noite tiveram que sair das suas casas, abandonar os seus empregos por questão da guerra do Estado Islâmico em si. E de todas essas viagens que vocês já fizeram, se você tivesse que escolher uma que marcou mais, qual que você escolheria? A viagem que mais marcou foi a de fevereiro de 2016, do ano de 2016, por causa foi a primeira vez que a gente pisou no campo de refugiado em si. Mas dessa vez, né, eu trabalho com circo, apresentação de malabares e mágica. Além da assistência assim, física, a gente pôde estar no campo de refugiados fazendo apresentação de circo, que pode parecer algo simples, só que o humor ele é um instrumento muito grande assim na recuperação pós-conflito, assim, né? Então é fantástico. Qual é o perfil da equipe que está indo com vocês? É uma equipe jovem, né? Assim, de média entre 23 a 30 anos. E hoje essa equipe vai ser muito útil lá nessa próxima edição, por causa que eles estão precisando de muita ajuda, de trabalho braçal mesmo, que é fazer a triagem de roupa, levar essas roupas até os campos de refugiados, ajudar a armar barraca para novos refugiados que estão chegando. A gente investe, além das roupas que a gente já leva aqui do Brasil, a gente compra alimentos, né, cesta básica, além da cesta básica, leite em pó e fralda para a criança. E eu tô vendo que você tá com uma bandeira na mão, é a bandeira da Turquia? Isso, é uma bandeira que essa bandeira pra gente, ela ganhou um significado muito especial, que ela carrega o nome dos refugiados, da qual a gente tem dado assistência humanitária para eles, né, e nós pedimos sempre para que eles escrevam o nome deles aqui, para que quando a gente chega no Brasil, a gente mostre para as pessoas aqui no Brasil, para mostrar que são pessoas, né? Não são números, né? 2.000 pessoas, são nomes, carregam uma história. Bem legal, né? Além dessa viagem, outras duas já estão marcadas. Se você tiver interesse em participar ou ajudar o grupo com doação de roupas ou outros recursos, entre em contato pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Melina, você tem percebido uma movimentação curiosa nos espaços públicos de Campinas ultimamente? Tenho sim, viu, Bárbara? Várias pessoas andando com o celular na mão, procurando Pokémon. Eu confesso que eu não vejo muita graça nisso, não. Eu já adoro, assim como essas pessoas aqui, olha só. É fácil identificar. Os passos são mais lentos. O celular na mão e o olho na tela. Sozinhos ou em grupos. Qual o maior tempo que vocês já passaram aqui? Umas 3, 4 horas. Acho que umas 3 horas também. Eu tenho descido 2, 3 pontos antes e vou andando o resto do caminho e na hora de ir embora a mesma coisa. Vou 2, 3 pontos para frente para ir poder ir jogando um pouco nesse tempo que eu tenho livre, né? Os monstrinhos parecem fazer parte do mundo real e é preciso sair de casa para caçá-los, o que faz com que vários jogadores acabem se encontrando. A gente marca com os amigos de sair e a gente vem aqui para o centro de convivência ou alguns outros pontos de Campinas para se encontrar e jogar. Lançado no Brasil no dia 3 de agosto, o jogo teve 50 milhões de downloads nos 3 primeiros dias e o sucesso só cresce. Muita gente acha que o jogo foi lançado por conta da fama do desenho, que passou pela primeira vez no Brasil em 99. Mas na verdade o desenho só foi criado por conta do sucesso do primeiro par de jogos para Game Boy, lançado há 20 anos. Pokémon sempre foi um jogo muito jogado pelos gamers, enfim, né? É um clássico dentro dessa coisa da história dos jogos. O que antes era um jogo de pouca interatividade se tornou um dos mais novos experimentos de realidade aumentada.
Mas e quando o jogo começa a atrapalhar a interatividade do casal? É como diz o ditado: se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Ela começou a jogar porque eu jogava muito. Ela falou assim, não dá pra te acompanhar e não jogar. Aí ela decidiu baixar e começou a jogar também. No caso desse fisioterapeuta, o jogo ajudou na interação com o centro de Campinas, que ele conhecia pouco. Como o próprio amigo meu falou, a gente está redescobrindo Campinas através do aplicativo. Gente, esse jogo é viciante mesmo. Se antes as pessoas jogavam sozinhas em suas casas, hoje elas saem em grupo para se divertir. Mas a interação não é o único atrativo desse jogo. A questão dos mais velhos, que já conheciam Pokémon, já conhecem toda a história, a questão da evolução dos personagens e outras coisas mais, então até conhecem um pouco mais sobre a história e conseguem jogar até melhor. Existem jogadores, como esse estudante de estatística, que também colecionaram os cards e viram o desenho desde criança. Sempre via todo mundo jogando e tava no Game Boy trocando Pokémon, aí quando eu pude jogar no computador, né, com emuladores, aí foi uma festa, né? Resolvi jogar todos de uma vez, assim. O jogo de cartas também, né? O card game também, o pessoal do meu bairro jogava, a gente se reunia para jogar, trocar carta, comprar carta. Sejam crianças e adolescentes que se encantaram com os monstrinhos virtuais agora, ou os mais velhos que convivem com eles desde a infância, mais de um mês depois do lançamento do jogo, a febre Pokémon GO continua. O jogo não atrapalha em nada, assim, a minha rotina, muito pelo contrário, né? Até deixar mais saudável, deixar mais divertido, conhecendo mais gente, então pretendo sempre continuar jogando mais. Né? Só você para não gostar, viu, Belina? Cada um com seus gostos, né, Bárbara? E agora você confere algumas dicas culturais da programação de setembro. Se você aí de casa gosta de cartoons, charts ou caricaturas, pode se preparar para a 43ª edição do Salão de Humor de Piracicaba. Os visitantes podem conferir de perto exposições de cartunistas renomados. Além disso, quem quiser aprender um pouco mais pode participar dos workshops e oficinas que serão ministradas no local. O Salão de Humor acontece até o dia 12 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.salãointernacionaldehumor.com.br. E no dia 16 de setembro, chega em Campinas a peça 2x4. É a história de um quarteto de cordas que acaba sendo surpreendido por dois palhaços maestros. A apresentação acontece no César Moreiras e a entrada é gratuita. Mas para garantir a presença, é preciso reservar o ingresso no site www.cesasp.org.br. Além de teatro, o palco do César Moreiras recebe no dia 24 deste mês o músico Danilo Brito. Reconhecido como um dos mais importantes instrumentistas do país, ganhou aos 19 anos o prêmio Visa de Melhor Instrumentista do Brasil. Nessa apresentação de estreia do novo álbum, ele traz pela primeira vez apenas canções autorais. A entrada é de graça, mas também é necessário reservar ingresso no site do César Moreiras. Ainda falando sobre música, também no dia 24, mais uma edição do Som de Rua na Estação Cultura. Juliano Ramalho, conhecido como Broken System, explica como funciona o projeto. O Som de Rua é um projeto que não visa nenhum estilo musical, tá? Ele não tem rótulo musical, vai tocar DJs de música eletrônica, reggae, hip hop, música brasileira. A gente não tem o foco na música, e sim na arte do DJ, a cultura do DJ, né? É levar música gratuita, sem rótulos, pro público. O Som de Rua acontece sempre no último sábado do mês, das 5 da tarde às 10 da noite. Já se você preferir cinema, temos outra dica. No dia 22, o Instituto de Matemática na Unicamp apresenta gratuitamente a primeira versão do filme 12 Homens e uma Sentença, produzido em 1957 pelo diretor Sidney Lumet. O filme conta a história de um jovem porto-riquenho que é acusado de assassinar o próprio pai, e o júri, composto por 12 homens, deve analisar os fatos. Enquanto 11 deles votam que o garoto é culpado, um deles tenta convencer os outros a rever as provas. Estão prontos? Então, todos que votam culpado, por favor, levantem a mão.
Dicas anotadas, né? E no próximo bloco você confere um curta-metragem sobre 10 anos da Lei Maria da Penha. Está imperdível. Até já! Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Hoje foi um dia especial, muito especial. Marcos chegou em casa, todo carinhoso, me abraçando, dizendo que me amava. E eu confiei. De verdade, até esqueci que na noite anterior eu teria sido agredida por ele, novamente. Nas semanas seguintes, as agressões voltaram. Marco me lembra que é o homem da casa, que ali quem manda é ele. E eu não posso esquecer disso. Quem manda é o Marco. Em meio à nossa terceira filha, as coisas parecem que complicam mais. Marco é um colombiano, que eu acredito que casou comigo. Hoje eu acredito que para poder ter cidadania. Nesse período que está findando o nosso compromisso da naturalização dele aqui, ele intensifica as violências. Numa noite, eu acordei com um estampido. Eu não entendia o que estava acontecendo. Percebi que estava paralisada, sentindo um formigamento em minhas costas. Percebi que iria morrer. Marco havia atentado contra a minha vida. E eu estava ali só. Marco me amava. Foi um lapso. Fiquei paraplégica. Marco conseguiu matar uma mulher. E Marco não imaginava que ela renasceria. Eu nasci. Eu nasci 3 vezes. Eu sou Maria da Penha. Foi essa história da Maria da Penha que inspirou a Lei 11.340 de 2006, que protege as mulheres brasileiras da violência doméstica. Neste ano, a Lei Maria da Penha completa 10 anos, mas apesar disso, o número de homicídio contra a mulher caiu apenas 10%. Em todo o Brasil, só no ano passado foram recebidas mais de 70 mil denúncias pelo 180. 50% delas referente à violência física, seguido de violência psicológica, com cerca de 30% dos relatos. Esses números mostram que houve um aumento de quase 45% no número de denúncias de violência em relação a 2014. Pois é, o número de denúncias aumentou, o que é um grande avanço, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Eu comecei a gritar, pedir para os vizinhos chamarem a polícia. Eu gritava, chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. E aí 2 vizinhos começaram a responder. Onde você tá? Onde você tá? O que tá acontecendo? Eu falei, chama a polícia, apartamento X. Depois que ele soube que eu estava gestante, ele começou a beber todos os dias. E então ele dizia que era para comemorar. Aí um dia ele chegou em casa, era 1h30 e começou a me bater. Me amarrou, né, os meus braços, tentou me enforcar. Ele me empurrou, aí ele já começou a me socar, me bater, puxar meu cabelo. Chegou ao ponto dele me pisotear. É um ciclo, né? A agressão, a mulher procura atendimento, procura a ajuda do Estado de alguma maneira. E aí depois o agressor, que é esse afeto dessa mulher, volta, desculpa, vamos tentar de novo. E fica um tempo bem,
Só que depois de um tempo as coisas voltam a acontecer. Consegui só fugir quando, após 3 dias, consegui achar uma chave que nem eu sabia da existência. Corri para o meio do mato até achar um telefone público e ligar para minha mãe. Meu maior medo era que ele saísse do quarto, porque se ele saísse do quarto ele ia entrar na cozinha e pegar uma faca. Então assim, enquanto ele estava ali no quarto me batendo, tava beleza, entre aspas, sabe? As questões da violência doméstica, ela traz esses complicantes, porque o autor da agressão não é um estranho, e ele não é só um agressor. Ele tem uma série de outras características, inclusive positivas, da personalidade dele, né? Então isso deixa a mulher muito confusa. Eu acho que o sistema, de maneira geral, ele é muito falho, né? A Lei Maria da Penha, ela foi um passo, mas tem muita coisa que precisa ser discutida ainda, né? Na delegacia, quando eu fui prestar ocorrência, eu fui bem atendida, mas eu achei que no mínimo eles poderiam me dar um apoio, sei lá, né? Tipo, fazer alguma ronda perto da minha casa. Eu não tive nada disso e até hoje não tenho nada, nem notícia como que está o caso. Quando a gente vai em busca, né, dos direitos da mulher, a gente consegue, né? O problema é que existe um caminho até acessar a justiça que ele é muito mais árduo do que acessar. Eu peguei meu carro, fui embora, parei num outro posto policial 24 horas de Campinas, da Polícia Militar. Entrei lá, assim, estava visivelmente acabada. Pedi para registrar a ocorrência, eles disseram, a gente não pode registrar, é só da Delegacia da Mulher. Funcionamento de segunda a sexta, horário comercial, mas como é feriado, não sei o que, vai demorar 5 dias para abrir. A Delegacia da Mulher, ela funciona só durante a semana e no horário comercial. E a violência não tem hora para acontecer. Fora que assim, é só uma delegacia que a gente tem aqui, né? Eu acho que uma cidade do tamanho de Campinas tem que ter pelo menos mais umas 3 ou 4. Eu resolvi não prestar queixa depois, porque já tinha passado muito tempo. Eu não tinha mais hematoma visível no meu corpo. E aí eu deixei quieto, eu não fiz nada. Eu me arrependo. O funcionário que vai de alguma forma atender essa mulher vítima de violência, ele deveria estar capacitado através de cursos, de programas, para atender essas pessoas que são vítimas de violência. Isso nem sempre ocorre. Infelizmente, são comuns casos de mulheres que são vítimas de violência, que vão procurar o centro de atendimento e não são bem recebidas e acabam tendo aí mais um trauma além do que já sofreu dentro de casa. Aí o policial falou assim pra mim, tá tudo bem? Eu falei, não. E aí, gente, como é ridículo. O policial virou pra mim e falou assim, você tem que rever as suas relações. Aquilo pra mim foi de uma violência. Porque assim, aquele cara tava me salvando, ele veio falar isso pra mim. Se eu sei que ele está por perto, me abala. Eu procuro sumir da cidade, que eu tenho medo até hoje. Os problemas psicológicos foram pra mim a pior parte, porque é o que eu carrego até hoje, hematoma passa. Depois de anos de cobrança, finalmente Campinas terá uma segunda delegacia da mulher. A delegacia vai funcionar no prédio da 2ª seccional e a promessa é de que a inauguração aconteça ainda esse mês. Vamos esperar. Então, só para reforçar, o número do Disque Denúncia é 180. Fica aí a mensagem. Acaba aqui essa edição do Espelho Urbano. Até a próxima. Até!